O episódio começa com o Kenichi fazendo um teste de açúcar com o melo. Ele prova e diz que é muito bom, mas o sal e o açúcar são super preciosos, e os direitos exclusivos pertencem ao governo, então não dá para comprar. Ouvindo isso, Kenichi fica um pouco desapontado e fala: achei que poderia lucrar bastante com isso. Mas o Taimelo conta que os nobres gostaram muito das joias dele. Ouvindo isso, Kenichi começa a mostrar ainda mais designs de joias, que são incríveis. Eles compram todas e dão 15 moedas de ouro para ele em troca. Agora, Kenichi tem uma grana alta e usa para comprar uma casa para ele. Ele diz: nossa, essa casa tá muito barata. Mas assim que compra, um monte de tábuas de madeira começa a cair na frente dele. Ele fica chocado: que diabos é isso? Quando ele vai conferir no site, percebe que, na verdade, é uma casa de montagem automática, ou seja, ele mesmo tem que construir. Agora, ele tá ainda mais chocado e diz: agora entendi por que era tão barata. Ele fica completamente perdido sobre o que fazer. Meio frustrado, começa a olhar o manual para tentar entender como montar a casa. Kenichi começa a montar tudo, mas enquanto ele tá trabalhando, alguns homens besta que estavam caçando veem ele. Como Kenichi já tinha cozinhado para eles uma vez, eles decidem ajudar a construir a casa em troca. Depois de um mês, a casa finalmente fica pronta. Kenichi fica super feliz e faz outra festa de comida para os homens besta. Depois, ele entra na casa e vê que a cama é super macia. Ele fala: mas e a eletricidade? Ainda tenho que pintar as paredes e o teto. Tem muito trabalho pela frente. Leva mais um mês para ele terminar tudo. Ele constrói cercas ao redor da casa para se proteger de animais selvagens, instala uma pia e uma cozinha, e coloca painéis solares para gerar eletricidade. Naquela noite, Kenichi esquenta a água e toma um banho. Ele tá curtindo muito e diz: usei um tanque de gasolina para armazenar a água e trouxe lá do rio. Aí ele reflete: desde que cheguei nesse mundo, esse é meu primeiro banho quente. Já conquistei bastante coisa, mas ainda tem muito o que fazer. Mesmo assim, minha vida tranquila finalmente começou. Na cena seguinte, Kenichi vai visitar a Azalea e diz: construí uma casa para mim, então não vou mais ficar aqui. Obrigado por cuidar de mim esse tempo todo. Depois de dizer isso, ele vai embora. Mais tarde, Kenichi aparece relaxando na casa nova. Depois, pega a bicicleta e sai numa jornada. Ele pedala pela floresta, tirando fotos de vários lugares. Mas do nada, ele cai numa armadilha e despenca. Antes que consiga entender o que tá rolando, flechas começam a voar na direção dele. Ele se esconde atrás de uma pedra e percebe que quem tá atacando são homens besta. Eles conversam entre si e falam: e não é aquele cara que começou a viver na floresta? Vamos matar ele logo. Eles se preparam para atacar, mas Kenichi puxa seu estilingue para se defender. Ele usa para contra-atacar e até joga uns fogos de artifício neles para assustar. Depois, ele tira o guindaste e usa para intimidar os caras. Apavorados, todos fogem. Kenichi fica se perguntando qual foi o problema deles, afinal. Aí ele percebe um animal ferido, parece um leopardo. Mas quando olha mais de perto, percebe que é, na verdade, um gato. Ele tem uma flecha cravada nele, provavelmente vinda daqueles homens besta. Kenichi tenta tirar a flecha, mas o gato fica agressivo e quase ataca ele. Mas antes que consiga fazer algo, desmaia de cansaço. Vendo isso, Kenichi entra em pânico. Ele coloca equipamento de proteção e cuidadosamente remove a flecha. Depois, entra no site e compra uns suprimentos para tratar o gato. Ele até dá um analgésico e começa a cuidar do ferimento. Kenichi então começa a pensar: não sei se ele consegue sobreviver aqui ou não. Não posso simplesmente deixar ele assim. Ele tenta guardar o gato na caixa de itens, mas não funciona. Aí ele percebe que sua caixa de itens não pode armazenar seres vivos. Então, Kenichi compra um carrinho e coloca o gato nele para levar para casa. Ele deixa o bichano descansar e pensa: será que tem veterinários nesse mundo? Talvez eu consiga encontrar alguma magia de cura para ajudar ele. Na próxima cena, Kenichi vai até o mago perguntar sobre magia de cura, na esperança de usá-la no gato. O mago conta que aquele animal é chamado de Bobka. Enquanto isso, Kenichi conta pra vovó sobre isso, e ela fica surpresa. Ela diz: não acredito que você tá realmente salvando um animal. Aí a Milen também chega, e Kenichi explica tudo pra ela. Milen diz: e na minha cultura, Bobcats são considerados mensageiros de Deus.
Mais tarde, Milen visita o gato, e Kenichi aplica o remédio de novo. Milen abraça o gato e diz: Kenichi, você é uma pessoa muito boa. Você vai melhorar logo. Depois, ela agradece Kenichi em nome do gato e fala: vou caçar comida como forma de agradecimento. Na cena seguinte, Milen sai para caçar e volta com um monte de pássaros. Kenichi cozinha, e Milen adora a comida. Depois de comer, do nada, ela diz: vou ficar aqui essa noite. Kenichi hesita e fala: mas eu só tenho uma cama. Milen só sorri e responde: sem problema, a gente divide. Kenichi não tem escolha a não ser aceitar. Alguns dias se passam, e o gato tá se recuperando bem. Enquanto isso, Kenichi tá trabalhando na fazenda. Mas na hora de regar as plantações, ele percebe que trazer água de tão longe dá muito trabalho. Talvez eu devesse só instalar uma torneira. Uma noite, enquanto Kenichi tá dormindo, o gato de repente pula nele, acordando-o. Ele já tá completamente curado. Ele pede para abrir a porta, e assim que Kenichi abre, o gato sai correndo para a floresta. Kenichi observa ele indo embora e diz: se cuida. Na cena seguinte, Kenichi não abriu a loja há um tempo porque estava ocupado instalando a torneira em casa. As semanas passam, e finalmente a torneira fica pronta. Agora ele pode armazenar água para tomar banho mais fácil. Bem nessa hora, Prímula aparece. Ela diz: fiquei preocupada porque sua loja estava fechada. A Miali me disse que você estava aqui. Olhando ao redor, ela percebe algumas coisas de Kenichi e pergunta: o que é tudo isso? Ela fica especialmente curiosa com o guindaste. Kenichi explica: esse é meu servo leal, meu familiar. Prímula se empolga e pergunta: espera, isso quer dizer que você pode usar magia? Kenichi confirma: sim, mas por favor, mantenha isso em segredo. Ela concorda. Kenichi então pergunta: aliás, os portões da cidade já devem estar fechados. Como você vai voltar? Prímula sorri e diz: por que eu simplesmente não fico aqui? Kenichi hesita de novo e fala: mas eu só tenho uma cama. Ela responde: pra mim, tá ótimo. Aí, Prímula vê o banho e fica animada. Mais tarde, ela tá na água quente, relaxando, e pergunta pro Kenichi: você ainda tá aí, né? Kenichi, que tá por perto, responde: sim, tô aqui. Precisa de alguma coisa? Ela diz: não, só fiquei com medo de ficar sozinha, mas agora que você tá aqui, me sinto segura. Kenichi ri e pergunta: então, tá gostando? Ela responde feliz: sim. Ela fica um pouco corada, e Kenichi diz: você pode tomar outro banho quando quiser. Mas Prímula balança a cabeça e responde: nem pensar. A regra da minha empresa é nunca desperdiçar uma oportunidade. Kenichi ri e fala: beleza, mas e se eu fosse uma pessoa ruim? Eu poderia fazer qualquer coisa com você. Prímula responde com confiança: não acho que você faria isso. Você alimentou os homens besta e salvou um Bobka. Isso significa que você não é mau. Kenichi percebe, então a Miali contou tudo para ela. Mais tarde, Kenichi dá um roupão para Prímula. Ela fica impressionada e diz: uau, isso é incrível. Mas Kenichi fala: não tá à venda. Ela faz bico e responde: que pena. Aposto que os clientes iam adorar. Kenichi suspira e fala: tá bom, vou vender alguns. Depois, ele entrega uma camisola para ela, e Prímula brinca: você tem tanta coisa. Poderia virar o melhor comerciante do reino. Mas Kenichi balança a cabeça: nem pensar. Isso chamaria a atenção dos nobres, e eu não quero isso. Só quero uma vida simples. Prímula sorri e diz: ok. Minha empresa promete que nada de ruim vai acontecer com você. Kenichi concorda. Ele então faz um desenho e entrega para ela. Prímula adora e fica super feliz. Na cena seguinte, os dois vão dormir. Prímula pergunta se Kenichi já dormiu, mas ele, na verdade, tá acordado e simplesmente ignora ela, deixando-a furiosa. Na próxima cena, vemos Chaga no esconderijo dele, segurando uma escrava à força. Também tem uma garotinha ali. Nesse momento, um homem chega, empurra a garotinha pro lado e entrega um saco cheio de dinheiro para Chaga junto com uma carta. Depois, vemos Kenichi voltando com Prímula. Enquanto caminham, Kenichi pensa: a Prímula ficou comigo a noite inteira. O que eu vou dizer pro pai dela?
Quando chegam em casa, Melo parece um pouco irritado, mas, surpreendentemente, agradece Kenichi por cuidar da Prímula. Isso deixa Kenichi confuso, já que ele esperava que Melo fosse ficar bravo. Kenichi então mostra para Melo alguns roupões especiais, e Melo fica impressionado. Depois, Kenichi traz um vestido em particular que, segundo ele, pode fazer qualquer garota cair no charme de alguém. Melo não gosta nada do vestido, mas Prímula se anima só de olhar. Percebendo a reação de Melo, Kenichi esconde o vestido rapidinho. Bem nesse momento, a empregada chega e diz a Melo que trouxe os livros contábeis que ele havia solicitado. Ao vê-los, Kenichi comenta: olhando para todos esses livros, você deve ser um comerciante bem impressionante. Melo responde: a forma como mantemos os registros mudou. Estou revisando tudo usando um método chamado contabilidade de partidas dobradas. Ao ouvir isso, Kenichi fica chocado e explica que a contabilidade de partidas dobradas foi inventada por alguém do Império. Mais tarde, Prímula conta ao pai sobre o banho, e Melo pergunta se pode dar uma olhada. Kenichi diz: sim, mas precisamos sair. Melo concorda, acrescentando: enquanto estivermos lá fora, também vou te mostrar nosso novo produto. Ao saírem, Melo mostra a Kenichi uma bomba de sucção manual. Kenichi fica completamente chocado, pensando: isso é algo que só existiria em outro mundo. Melo então explica que a mesma pessoa que inventou a contabilidade de partidas dobradas também criou isso. Isso faz Kenichi se perguntar: será que existe outra pessoa do Japão neste mundo? Kenichi então mostra a eles um projeto de bicicleta, mas eles se recusam a acreditar que algo assim possa existir. Na cena seguinte, Kenichi narra que, a partir daquele dia, Prímula começou a visitar sua casa frequentemente e, às vezes, até dormia lá. Um dia, Prímula diz a Kenichi que vai viajar por um mês a trabalho. Ela parte no dia seguinte. Kenichi pergunta: tem certeza de que tá tudo bem você ficar aqui desse jeito? Ela responde: só queria passar um tempo com você. Aliás, pode me mostrar aquele vestido? Kenichi hesita e diz: mas seu pai não gostaria disso. Prímula responde firmemente: eu não sou mais uma criança. Kenichi provoca: então isso quer dizer que você quer usar o vestido para encantar a pessoa que gosta? Prímula acena com a cabeça e diz: sim. E essa pessoa é você. Kenichi fica surpreso e diz: você sabe que eu sou um homem velho, né? Por que você tá se apaixonando por mim? Prímula responde: porque você é uma pessoa incrível. Kenichi então pergunta: e o seu pai? O que ele vai dizer sobre isso? Prímula garante: meu pai não é contra. Kenichi pede desculpas e diz: acho que devemos deixar isso em espera por enquanto. Já tenho responsabilidades demais e não consigo tomar mais decisões agora. Prímula concorda, mas pede: pelo menos, podemos dormir na mesma cama? Kenichi, relutante, aceita. Naquela noite, eles dormem juntos, mas só dormem, então não tirem conclusões erradas. Na manhã seguinte, Prímula parte para a cidade. Mais tarde, quando Kenichi retorna para casa, encontra o espadachim de antes, o mesmo que havia comprado suprimentos com ele. O homem se apresenta como North-Pole e revela que é um cavaleiro. Kenichi pergunta: por que você está aqui? North-Pole responde: havia rumores sobre alguém vivendo na floresta, então vim verificar. Acontece que é você. Aliás, o que é essa coisa? Ele aponta para os painéis solares. Kenichi não pode explicar a verdadeira função dos painéis solares, então simplesmente diz: é algo relacionado à magia. North-Pole imediatamente pergunta: isso significa que você é um mago? Kenichi entra no jogo: sim, mas mantenha isso em segredo. Em troca de seu silêncio, North-Pole exige algo. Kenichi concorda e entrega lingotes de aço, o que deixa North-Pole satisfeito. Kenichi diz: não tenho a espada longa que você está procurando, mas pode levar isso a um ferreiro para forjar uma. North-Pole concorda e garante: em troca, não contarei a ninguém sobre você. Antes de partir, North-Pole compartilha um boato interessante: recentemente ouvi falar de um mago no Império com uma habilidade única desconhecida. Aparentemente, ele consegue criar um molho amarelado chamado algo como maio-maio. Kenichi reage chocado: espera. Você quer dizer maionese? North-Pole acena com a cabeça: sim, esse é o nome. Kenichi fica completamente atônito. Como isso é possível? North-Pole continua: também ouvi dizer que esse mago derrotou um dragão. Agora, Kenichi está ainda mais chocado. Quem diabos é essa pessoa que reencarnou no Império e derrotou um dragão usando maionese?
E assim, o episódio termina. Se gostou do episódio, não esqueça de curtir, se inscrever e nos vemos no próximo episódio. Falou!